Você alguma vez já ouviu a voz de Deus? Não? Então no vídeo de hoje eu vou te falar sobre as formas como Deus fala, como eu sei que é Deus que está falando e o que eu tenho que fazer para que Ele comece a falar comigo. Então fica comigo até o final, que eu ainda vou falar sobre um erro que muitos cristãos cometem e vai mudar a sua forma de viver o Evangelho. E você já sabe, o meu propósito aqui é trazer conteúdos práticos e objetivos que te ajudem a desenvolver uma fé sólida e que não seja um fardo andar ao lado de Jesus. Fala galera, bem-vindos ao Cristão Pop. Eu sou Miguel Ribeiro e ao longo dos mais de 11 anos caminhando ao lado de Jesus, eu percebi que Deus tem certas formas de se manifestar. E por que eu falo se manifestar? Porque eu nunca ouvi a voz de Jesus de uma forma audível. Nunca ouvi Ele falando, Miguel, faça alguma coisa, vem aqui. Não ouvi dessa forma. Mas eu desenvolvi um relacionamento com Ele e sei que quando Ele está falando, Ele fala aqui dentro. E é isso que nós vamos detalhar ao longo do vídeo de hoje. E Deus, sendo Deus, pode falar com você de diversas maneiras. Pode falar com você através de sonhos, de outras pessoas, através de momentos de orações que você possa ter com Ele, num culto, na igreja. Até mesmo Ele pode falar com você sem falar, pois apenas a sua presença já diz muita coisa. É nesses momentos geralmente que Ele nos constrange, nos quebranta, mostra quem nós somos para Ele, mostra quem Ele é para nós. Você por acaso alguma vez já abraçou alguma pessoa e só o fato de dar esse abraço você quis dizer muita coisa? Guardadas as proporções, é mais ou menos sobre isso que eu estou te dizendo. Mas calma que no segundo tópico eu vou deixar mais claro e você vai entender melhor. E como que eu sei que é Deus que está falando? Uma maneira de ter certeza que é Deus que está falando é se for através da Bíblia, pois a Bíblia foram as palavras que Deus nos deixou para aprender mais sobre Ele. Então não tem como eu assimilar certas partes da Bíblia, certas partes da palavra, e outras não. Eu tenho que assimilar a palavra como um todo. Mas a Bíblia, Deus fala de uma maneira, digamos que coletiva. Ele fala para todos. Como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Um indício que Deus pode estar falando com você é se você estiver buscando por Ele. Porém, Deus pode falar com você em diversas fases da sua vida. Por exemplo, antes de você conhecê-lo, você é interessado em conhecê-lo, e depois que você o conhece, tendo um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Por exemplo, quando você não conhece a Deus, Deus vai criar formas indiretas de falar com você. Por exemplo, Ele pode colocar um evangelista na rua para falar dele para você. Ele pode pedir para que um amigo convide você para ir num culto, numa célula. Já na segunda etapa, quando você já está interessado por Ele, Ele pode começar a falar com você de maneiras mais diretas, mais pessoais, e não de maneiras indiretas como antes. Por exemplo, Ele pode te dar a condição de despertar curiosidade mais em conhecer sobre Ele, lendo a palavra, frequentando mais cultos, até o ponto de ter certeza da sua fé e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Depois, quando você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, já tem certeza da sua fé, já é um cristão, Ele vai desenvolver uma comunicação mais próxima contigo, mais frequente contigo. Por exemplo, tem uma passagem que fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me amar será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É uma promessa de Jesus. Então, quanto mais você buscá-lo, você se identificar com Jesus, desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, mais Ele vai se manifestar a você, falar com você. Por exemplo, teve uma vez que Jesus falou comigo de uma maneira clara e objetiva. Não foi de uma maneira audível, não ouvi nenhuma voz, mas eu senti, fui levado às lágrimas naquele momento. Eu já andava há alguns anos com Jesus, e eu estava voltando do meu trabalho no ônibus, e era uma área de mata, com muitas árvores, e Ele me falou da sua glória e do seu poder, que se uma árvore fosse cortada, se fosse da vontade dEle, depois de algum tempo, ela cresceria novamente, ela brotaria, cresceria e se tornaria uma árvore novamente. E que mesmo uma coisa sendo cortada, se Ele quisesse, essa coisa poderia nascer novamente. E eu fui constrangido, quebrantado, levado às lágrimas, e eu não entendia o que estava acontecendo. Mas eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Então é sobre isso. É sobre você ter um relacionamento com Deus e saber que quando é Ele que está falando e quando é uma coisa que você está sentindo que é de você, que é uma coisa da sua carne, do seu corpo. É uma reação, um sentimento, uma emoção que você está sentindo. Tá, Miguel, mas o que eu tenho que fazer para que Deus venha falar comigo? Primeiro de tudo, busque a Ele.
Eu acabei de citar um trecho da palavra, diz que aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. Jesus promete se manifestar àqueles que o amam. Então esteja exposto à presença de Jesus. Esteja reunido com pessoas que têm comunhão e intimidade com Ele, nos cultos, em células. A palavra também diz que Deus habita no meio dos louvores. Ouça mais louvores. Esteja exposto à presença de Jesus. Esse eu diria que é a forma mais direta de Deus falar com você. E eu já te dou 2 dicas importantes nessa busca por ouvir a voz de Deus. Tenha paciência, porque não é sempre que Deus vai falar com você. Então desenvolva uma comunhão, intimidade com Ele, para quando Ele falar, você saber que é Ele que está falando. E a segunda, se você está começando agora, é novo na fé ainda, comece devagar, comece orando de manhã, antes de dormir. Tem um pequeno momento, que eu digo que é o momento oficial, que você para tudo e vai lá falar com Deus. E saiba que não é porque você vai lá falar com Deus, que Deus vai falar com você. Lembra no exemplo que eu falei do ônibus, que Deus falou comigo através das árvores, da sua glória e do seu poder? Era um momento que eu estava normal, não estava buscando pela presença dele. Mas ele ofereceu esse momento a mim. Então, assim como nos momentos oficiais que eu falo, que eu tenho, assim, os momentos oficiais, eu vou lá oferecer um momento para Deus, vou buscar a presença dele, tem vezes que ele vai vir falar comigo sem eu estar buscando por ele. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever, também deixar o seu like, isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas. Eu estou aqui toda semana trazendo conteúdos práticos e objetivos que te ajudam a caminhar ao lado de Jesus de uma maneira leve e suave, desenvolvendo uma fé sólida. Mas calma que aí no vídeo não acabou, agora eu vou falar de um erro grave que muitos cristãos cometem ao longo da caminhada com Cristo. E qual é esse erro, Miguel, que muitos cristãos cometem ao longo da caminhada com Cristo? Eu te respondo: buscar a Deus somente na igreja, somente nos cultos. Entenda que quando você vai em um culto é para oferecer o seu tempo, oferecer a sua atenção, é onde os irmãos se reúnem para cultuar a Deus. A palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, ali Jesus estará presente. Então é uma circunstância que você tem certeza que Jesus está presente. Então tem mais irmãos com o mesmo propósito de buscar a Deus, ou pelo menos que deveriam estar nesse propósito de buscar a Deus, e não uma necessidade, algo particular, algo pessoal. E se você está precisando de uma bênção, algo específica, pontual na sua vida, fale com Deus em particular, porque a palavra diz que quando você for orar, entre no seu quarto, tranque a porta, que o Deus que te observa no secreto, em secreto te recompensará. Então, sobre todas as suas necessidades, sobre tudo que você está precisando, passando, coloque diante de Deus, que de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, Ele vai te abençoar em todas as necessidades que você estiver passando. E se você tem alguma curiosidade, algum tema que você queira saber mais, alguma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários, que quem sabe eu possa trazer esse conteúdo no futuro aqui no canal. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, ó. Será que Deus se agrada no meu comportamento? E lembre-se sempre, seja quem Deus te permite ser.